Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso reinício da Bhagavad Gita, como ele é. A Bhagavad Gita, como ele é um livro que traz informações acerca de quem nós somos, através de versos, onde ele é falado pela própria personalidade de Deus. Quem é a personalidade de Deus? Krishna. Krishna é conhecido como o todo atrativo, o todo atraente. Então, como é que eu posso facilitar aqui, tanto para mim como para vocês que me assistem? Nós somos almas, energias em corpos físicos, nascemos no Ocidente, vivemos uma cultura diferenciada, materialista. Quando eu digo diferenciada, é diferente porque a Índia respira devoção, respira, inspira a nós também, a nos inspirarmos a divulgar esta filosofia maravilhosa e montar um cenário do Bhagavad Gita como ele é. Bhagavad Gita como ele é, foi escrito, foi compilado por Srila Prabhupada, Acharya, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Então, o Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita, não é a Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita. Aparece como um episódio de outro livro sagrado chamado Mahabharata. Mahabharata, Grande Bharata. A Índia, antigamente, era chamado de Bharata. E esse épico narra a história do mundo antigo, né? Esse Mahabharata, ele narra a história do mundo antigo, de como foi formado esse mundo. E esses eventos que são narrados pelo Mahabharata se estendem até os dias da presente era de Kali, que é essa era que nós estamos vivendo atualmente. Era de Kali significa a era das cabeças de ferro, onde não entra absolutamente ou quase nada em nossas cabeças. Então, esta data, esta era, este início, é de cerca de 50 séculos atrás. 50 séculos atrás, onde o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita a seu amigo e devoto Arjuna. Então, isso é muito importante. Há 50 séculos atrás, Krishna falou para Arjuna, deixando esse legado de como a gente, como almas em corpos, podemos nos guiar através desse cenário e deste livro sagrado, dessa ciência sagrada, né, que vai trazer para nós, né, um diálogo filosófico e religioso que o homem conhece, né? É um dos mais grandiosos diálogos filosóficos e, digamos, religiosos, né? E que aconteceram pouco antes do início de uma guerra, um grande conflito fratricida, ou seja, entre famílias, né? E de um lado estavam os Pandavas e do outro lado estavam os filhos de Pandu, né? E eles, na realidade, eram parentes. E essa batalha teve que ser executada e dentro dessa batalha houve o cenário da Bhagavad Gita, da ciência suprema, onde o próprio Krishna, ele estava lá presente, a suprema personalidade de Deus. E como eu já postei, né, e falo da Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita é a ciência suprema. Então, a gente precisa buscar esse entendimento deste livro sagrado para que a gente possa obter a evolução da nossa alma em um desenvolvimento maior. Então, a Bhagavad Gita como ele é, na forma em que está sendo apresentada agora, foi publicado pela primeira vez o manuscrito original
mas foi reduzida apenas a 400 páginas, sem ilustrações nem explicações. Então, é um livro que não data dos dias de hoje, é um livro que nós vamos estudar, vamos compartilhar juntos, né? E nós vamos buscar o entendimento, né, e o significado deste livro, desta ciência, né? Eu estou aqui hoje introduzindo montando o cenário da Bhagavad Gita e fazendo a introdução, né, para que nós possamos entender que esse Bhagavad Gita, como ele é o nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, chamado de Krishna. Deus tem vários nomes, de acordo com a tradição religiosa, com os países, com a língua e com os costumes. Mas eu falarei de Krishna porque Krishna é a pessoa original, né? Então, Krishna, ele foi falando de verso em verso, né? E nós vamos compreendendo pouco a pouco, né, este movimento, né, que está cada dia mais se tornando mais interessante, porque nós precisamos adentrar em nós e buscarmos em nós toda a beleza de quem nós somos. Nós somos uma alma, nós somos uma centelha divina, né? Então, a Bhagavad Gita, né, traz e nos encoraja a buscarmos a consciência de Deus, a buscarmos a consciência de Krishna, né? Então, Prabhupada, seguindo as orientações do seu mestre espiritual, saiu da Índia, do seu conforto, da sua zona de conforto, e veio para o Ocidente, para trazer toda essa glória da Bhagavad Gita e de outros livros sagrados também, né? Não existe só a Bhagavad Gita, existe o Srimad Bhagavatam, que é um Purana, né? Ele traz as histórias de Deus, ele mostra como o mundo foi criado dentro da filosofia védica. Então, o que é Vedas? O que são Vedas? Vedas é o puro conhecimento. E para que a gente tenha acesso a esse conhecimento, nós precisamos apresentar a Bhagavad Gita como ele é, sem nenhuma adulteração, dentro de um sistema de original, onde foi iniciado com o próprio Krishna, né? E Krishna foi passando de um para outro até chegar nos dias de hoje, né? Chegar com Srila Prabhupada em toda essa introdução da Bhagavad Gita, né? Porque o Senhor, Deus é um Senhor absoluto, né? E Ele quer que nós sejamos absolutos nessa compreensão também, né? E aí, quando a gente lê um livro autorizado, quando a gente compartilha um livro autorizado, a gente se sente mais segura de transmitir essa mensagem. Então, de transmitir esse perfeito conhecimento acerca de Krishna, né? E buscar trazer Krishna para os nossos dias atuais, né? Fazer com que nós possamos entender mais melhor a Suprema Personalidade de Deus, porque aqui no Ocidente pouco se tem conhecimento de quem é Deus, o que é Deus. Como eu posso me relacionar com Deus, com Krishna, de uma forma mais direta, mais objetiva. Então, nessa introdução, eu falei um pouco do cenário, né? E um pouco da introdução, né? Porque nós estamos aqui para buscar a nossa perfeição. E a nossa perfeição jamais vai ser encontrada nas coisas materiais, né? Ela vai ser encontrada na perfeição da nossa vida, que é o serviço a Deus, o serviço devocional. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto primeiramente a Deus. Então, se eu recebo algo, eu agradeço a Deus e digo: Deus, eu te oferto isto que eu acabei de receber, seja o que seja nas nossas vidas, né? Na sociedade humana, o movimento da consciência de Deus é essencial, pois oferece a mais elevada perfeição da vida. Por quê? Porque todos devem saber
quem é Deus, como é Deus, quem é Krishna, que Krishna é grande, né? Os muçulmanos dizem assim, Allah Akbar, Deus é grande. Então, e aí? Fica só nisso? Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. A gente não tem interesse de saber quem é esse Pai tão misericordioso, né? E assim conhecer a nossa verdadeira posição de entidades vivas, de almas em corpos condicionados, né? Todos devem saber que a entidade viva é serva eterna de Deus e que se não servirmos a Krishna, a Deus, teremos de servir a ilusão, já disse Srila Prabhupada. Né? Então, por que nós teremos que servir a ilusão? Porque a gente vive na ilusão, a gente vive num mundo de ilusões. Porque tudo aquilo que não é eterno, que jamais acaba, é ilusão. Simples assim, a teoria é simples, mas a prática se torna difícil, porque nós vivemos com as cabeças lotadas de sujeiras espirituais, sujeiras emocionais, sujeiras mentais. Nossos atos, palavras e ações são desequilibrados. E para isso, a gente deve servir a Deus para conhecer Deus e para se livrar pouco a pouco dessa ilusão material. E também dos 3 modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. E essa bondade ainda não é a bondade de Deus, Sattva, Shuddha Sattva, a bondade pura, sem contaminação material, que é a própria bondade de Deus. Então ele fala aqui, estamos imersos nas diferentes variedades dos 3 modos qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E assim, vagamos perpetuamente dentro do ciclo de nascimentos e mortes, chamado de Sansara. E este processo de Sansara é um processo que deve ser trabalhado para que nós possamos sair desse ciclo, né? E nos libertar desse processo de nascimentos, mortes, renascimento. Porque quando a gente não tem Jnana, conhecimento, Jnana Yoga, yoga do conhecimento acerca de Deus, nós vivemos no piloto automático, vagando de um lado para outro, e problemas vêm, problemas vão, nas dualidades da vida, quente e frio, sol, escuridão, saúde e doença. E como meu mestre espiritual Chandramukha Swami diz, religião sem estudo, sem conhecimento é puro sentimentalismo. Então, chegou a hora da gente sair desse sentimentalismo. Deus, graças a Deus. Não, vamos saber quem é Deus, vamos saber quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Então, Srila Prabhupada continua. As pessoas em geral, especialmente nesta era de Kali das cabeças de ferro, estão sob o encanto da energia externa de Deus e pensam que com a melhora dos confortos materiais, todos serão felizes. Isso é uma ilusão, porque conforto material não traz a paz eterna, né? Elas não têm nenhum conhecimento de que a natureza material ou a natureza externa é muito forte, pois todos estão firmemente atados às estritas leis da natureza material em ilusão. Em sua posição feliz original, a entidade viva é parte integrante do Deus, do Senhor. Então nós somos partes integrantes de Deus, né? Partes integrantes do Senhor, motivo pela qual a sua função natural é prestar serviço pessoal ao Senhor. Fora disso é ilusão, né? E essa ilusão é Maya, é a ilusão que também é uma energia externa de Deus para nos testar e para saber o que realmente queremos da nossa vida, né? Se olhamos mais para a matéria ou se olhamos mais para o espírito, ou se temos esse equilíbrio dentro de nós. Então, sobre o encanto da ilusão, as diferentes formas de entidades vivas que somos nós somos um tipo de entidades vivas, os animais é um tipo de entidade viva, tudo que se move é sagrado e é entidade viva, né? Que tem a energia de Deus, né? Estamos buscando satisfazer o gozo dos próprios sentidos, mas isto nunca as fará felizes. Se você olhar para a sua vida, quanto mais eu tenho, mais eu quero, e isso nunca acaba. Porque isso é ilusão, né?
Por isso que a gente está sempre querendo alguma coisa, achando que algo vai preencher esse vazio dentro de nós. Em vez de satisfazer os próprios sentidos materiais, a pessoa deve procurar satisfazer os sentidos de Deus. Porque sim, Deus é uma pessoa, Jesus já diz na Bíblia, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa satisfazer a Deus em primeiro lugar, né? Esta é a perfeição máxima da vida, segundo Srila Prabhupada, que é satisfazer a Deus e não satisfazer a matéria. O Senhor quer e exige isto, né? De quê? De nós. Que nós devemos buscar essa perfeição da vida máxima, né? A perfeição máxima da vida é a gente entender que nós somos almas eternas, servas de Deus, né? Em serviço devocional, né? Então a Bhagavad Gita traz esse ponto central, né? Este é o ponto central da Bhagavad Gita, esta é a perfeição da vida, a perfeição máxima da vida, do entendimento de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, nesse movimento de consciência de Deus, de Krishna, nós vamos buscar, né, seriamente nos interessar em nos beneficiarmos com o estudo da Bhagavad Gita. Eu estou apenas compartilhando juntamente com vocês. Eu já compartilhei do 7º ao 18º capítulo no ano passado, ano de 2024. E este ano eu estou fazendo a introdução do capítulo, da introdução até o capítulo 6, para ficar esse estudo completo da Bhagavad Gita, postado no YouTube, no Easy Espiritualidade e demais redes sociais de Ana Cláudia Chandra. Então, qualquer pessoa seriamente interessada em beneficiar-se do estudo da Bhagavad Gita deve aceitar a ajuda oferecida pelo movimento da consciência de Deus, de Krishna, qualificando-se para obter entendimento acerca do Bhagavad Gita sobre a orientação direta de Shri Krishna, do Senhor Krishna, o Senhor do amor. E assim vamos nos beneficiar ao máximo estudando essa Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita como ele é, né? Apresentado aqui por Srila Prabhupada, né? E nos tornarmos pouco a pouco em devotos puros do Senhor. E aí sim, a perfeição máxima da vida, que é satisfazer os sentidos de Deus e não satisfazer os nossos sentidos, porque ficará incompleto esse processo. Aí sim, nós alcançaremos essa perfeição máxima da vida, que é satisfazer a Deus e prestar serviço devocional a Deus, né? Então, quando a gente começa a introduzir a Bhagavad Gita, a gente também começa pelo mantra, né? Que diz o seguinte: Om Gyana Timiranda Siar, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Militayenat Tasmai Shri Guruve Namaha. Nasci na mais escura região da ignorância. Este mundo material é a mais escura região da ignorância, porque nós viemos aqui para nos purificar, para trazer o Dharma, que é a nossa missão, para ajudar a limpar o Karma, que é o resultado das nossas ações passadas. E meu mestre espiritual, que mestre espiritual? Krishna, Deus é o nosso maior mestre, é o maior nosso professor. Abriu meus olhos com o achote do conhecimento, com a tocha da iluminação, né? Ofereço minhas respeitosas referências. Então, dentro desse processo, a gente deve respeitar a Bhagavad Gita, deve ouvir com submissão e retirar a especulação mental da mente, porque não é especulando mentalmente que nós iremos chegar a algum local. Nós iremos chegar a nenhum local, aliás, né? Por quê? Porque eu estou transmitindo aqui para mim e para vocês um conhecimento autorizado, o Bhagavad Gita como ele é, dentro de uma sucessão discipular. Então, quando eu vou escutar, claro que eu não vou entender de imediato, mas quanto mais eu escuto, mais a minha Sraddha, fé, aumenta. Quanto mais eu escuto, mais eu me purifico. Quanto mais eu escuto, eu purifico mais a minha mente. E quanto mais eu purifico minha mente, mais limpo eu estarei. A minha alma estará neste corpo e este corpo estará sendo limpo. Os meus sentidos estarão sendo mais autocontrolados, né? E eu, né,
busco oferecer essas respeitosas reverências a Deus, a Krishna, né? E aos mestres espirituais que estão nessa sucessão discipular, né? Porque Deus, Krishna, Buda, Alá, Jeová, Oxalá, é um só. Mas a cada país é dada uma denominação diferente, porque só muda o país, a língua e os costumes. Mas Deus é o mesmo, Deus é um só. Deus é um só, subdividido em alguns outros, que cada um tem sua função de trazer, naquele momento, uma explicação maior daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita para evoluir, né? Então, Deus, Krishna, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o Senhor dos aflitos, Ele é a fonte da criação, e a Ele eu devo respeitar e honrar, porque se eu não respeito Deus, eu vou respeitar quem na minha vida? Então, tudo começa através deste processo da introdução da Bhagavad Gita, através de oferecer as reverências a Krishna, a Deus. Você pode chamar simplesmente de Deus, eu chamo de Krishna, porque Krishna é o todo atrativo, todo atraente, é a tradução do nome Krishna, né? E a Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico e é uma das mais importantes literaturas dentro da literatura védica, né? E o espírito da Bhagavad Gita vai trazer essa iluminação. Ele deve ser recebido com amor, com respeito, né? Ele deve ser ouvido com bastante atenção, né? E comentado, porque quanto mais a gente comenta, a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo o outro comentar e a gente vai crescendo junto, porque a gente está aqui para praticar yoga. Yoga significa união e Bhakti Yoga significa união a Deus através da devoção, do amor e da gratidão, né? E para encerrar, eu vou deixar vocês aqui com mais uma informação importantíssima. O Senhor Krishna informa a Arjuna, que ouvia a Bhagavad Gita, que esse sistema de yoga, o Bhagavad Gita, a união a Deus através do Bhagavad Gita, a ciência suprema, foi primeiramente falada ao Deus do Sol, e o Deus do Sol explicou a Manu. Quem é Manu? Manu é o progenitor da raça humana, é chamado de ser humano, nós somos chamados de seres humanos, e Manu é o nosso progenitor. Lá atrás tem toda uma explicação dele ter desenvolvido a raça humana, né? E Manu, que por sua vez transmitiu a Isvaku, e assim, através desse sistema de parampará, de ouvir e de repassar para outra pessoa autorizada, esse sistema de yoga foi transmitido através de sucessão discipular, de discípulo a discípulo, um orador após o outro, né? E com o passar do tempo ele se perdeu. E aí o Senhor Krishna veio novamente na batalha de Kurukshetra, em pessoa, falá-lo novamente, desta vez a Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Então, minha gente, é muito importante a Bhagavad Gita. Eu cresci muito ouvindo a Bhagavad Gita, compartilhando a Bhagavad Gita, estudando a Bhagavad Gita. E eu tenho uma enorme vontade que quanto mais e mais pessoas escutem a Bhagavad Gita e evoluam, né? Por quê? Porque a Bhagavad Gita foi falada pelo próprio Senhor Supremo, né? E a gente tem que entender que aqui no Ocidente a gente não tem esse processo de sucessão discipular e a gente não temos esse processo de parar, de ouvir de um orador autorizado para outro orador, trazendo essa transcendência, né? E também buscando ativar em nós essa tocha do conhecimento, para que essa luz, quando a gente está na escuridão e a gente vai no quarto escuro e a gente vai e encontra o interruptor, a luz, pum, se acende.
E quando a gente acende, a gente começa a ver as coisas ao nosso redor. A gente começa a ver as coisas mais claramente ao nosso redor. Então, que o Bhagavad Gita seja essa luz que vai clarear a sua vida, que vai fazer com que você se torne Deus, torne Krishna o seu melhor amigo, e que você possa manter essa relação pessoal, né? De ter uma relação com Deus de pessoa para pessoa, com respeito, né? Entendendo que eu sou serva do servo, que é Deus, né? E que eu devo, através desse sistema devocional, desse serviço devocional, criar essa relação com o Senhor, né? Cada ser vivo, dentre os muitos e muitos bilhões e trilhões de seres vivos, bilhões e trilhões de seres vivos, tem eternamente uma relação específica com o Senhor. Isso se chama Svarupa. Svarupa significa a nossa relação com Deus, né? Pelo processo do serviço devocional, podemos ativar esse Svarupa, essa relação com Deus, para que a gente possa encontrar essa perfeição na nossa posição constitucional. Eu não sou um corpo, eu estou em um corpo, eu sou uma alma, então eu tenho uma posição constitucional relativa ao processo de relacionar-me com Deus. Porque a gente não tem esse processo aqui no Ocidente. A gente busca no Oriente, busca na filosofia védica, que é a filosofia mais antiga do planeta Terra. A gente traz a Bhagavad Gita para a nossa vida e a gente vai tornar esse processo de relacionamento em um relacionamento íntimo com a Suprema Personalidade de Deus, né? Arjuna disse: és a Suprema Personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. És a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior, né? Todos os grandes sábios confirmam esta verdade referente a ti, né? E tu mesmo acabas de me revelar a mim. Onde? Na Bhagavad Gita. Então, Krishna revelou a Arjuna na Bhagavad Gita para que Arjuna entendesse quem era Krishna. E nós estamos aqui tentando entender esse processo da Bhagavad Gita, que vem lá do Mahabharata, como foi dado na introdução, né? E entender que quando a gente aceita essa verdade como uma verdade, a gente se torna transcendental às coisas materiais. A gente vai entender que as coisas materiais, elas não passam de ilusão. Mas devemos ter cuidado com as coisas materiais, porque elas foram dadas como presentes divinos em nossas vidas, né? Então, quando a gente ouve a Suprema Personalidade de Deus falar, o Bhagavad Gita, a gente aceita Krishna, a gente aceita Deus como o nosso Criador Supremo, chamado de Brahman Supremo, né? Todo ser vivo é Brahman, ou seja, todo ser vivo é uma alma, né? Foi criado por Deus. Mas a gente se esquece dessa relação porque a gente adentra aqui no mundo material e a gente joga fora. O véu do esquecimento faz a gente esquecer, mas a gente tem que ter a vontade e a possibilidade de trazer de volta essa lembrança de Deus para que a gente possa aceitar Deus como nosso melhor amigo, aceitar Deus como aquele que tira as nossas dúvidas e ilumina a nossa vida com a tocha do conhecimento da Bhagavad Gita. Conhecimento transcendental, conhecimento autorizado, conhecimento dos Vedas, né? E assim, né? Deus também é uma personalidade suprema. Nós temos a nossa personalidade, mas a nossa personalidade é o nosso ego, né? E o nosso ego, ele precisa de alimento espiritual para que a gente possa reviver a nossa posição constitucional de alma, de servo eterno de Deus. Então, estou feliz, dou as boas-vindas. Hoje passou 10 minutos de 20 minutos, porque foi uma introdução. E assim, semanalmente, será postado os vídeos e nós vamos dando sequência a essa compreensão da Bhagavad Gita, né? Para que a gente possa entender que Deus é o nosso melhor amigo e que a gente precisa conhecer esse melhor amigo para que a gente se torne nosso melhor amigo e o maior amigo de Deus
acima das coisas materiais, neste plano material, nesta ilusão. Maya. Maya é ilusão. Com gratidão, reverências ao Bhagavad Gita, reverência à pessoa suprema, Krishna Bhagavan, a pessoa suprema. Reverências a nossas almas e a todos que têm interesse de continuar nesse estudo da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, como ele é. Gratidão. Namastê, Hare Krishna.